Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Colossenses, capítulo 3, versículos do 1 ao 4. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos do 1 ao 4. Uma palavra muito querida para nós, porque foi praticamente a última pregação do Padre Léo aqui em Cachoeira Paulista. Ele usou esta palavra porque esta palavra fez todo sentido num dos momentos assim, limites da vida do Padre Léo. E quando a gente vive um momento muito forte, a gente precisa de uma palavra muito forte. É igual remédio. E essa palavra era a palavra de Deus para aquele momento que o Padre Léo estava enfrentando. E quis o Espírito Santo que essa fosse a palavra de Deus para você nesse dia de hoje. E diz assim, o título já diz muito. Na Bíblia, a tradução da CNBB, o título é Buscar as Coisas do Alto. Buscar as coisas do alto. Se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, cheios de glória. Nossa palavra é até aqui, mas para a gente entender um pouco melhor esta palavra, continua mais um pouquinho comigo. Portanto, mortificai os vossos membros, isto é, mortificai nos vossos membros o que em vós pertence à terra. O que é que Deus quer que morra em nós? Que não nos deixa viver de verdade. Aqui a lista, olha: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, especialmente a ganância, que é uma idolatria, porque estas coisas provocam a ira de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Por que essas coisas provocam a ira de Deus? Porque a ira de Deus é deixar que o pecador viva o pecado que ele quer viver. Tem algumas pessoas que podem imaginar assim, Deus na sua ira pegando a pessoa e torcendo o pescoço dela, né? Jogando a pessoa do alto de um abismo, fazendo mal à pessoa. Gente, Deus não precisa disso. A ira de Deus é: já que você quer viver isso, eu não vou impedir você de viver. É abandonar o pecador ao seu próprio pecado. Mas eu vou lhe dizer, com toda a sinceridade do meu coração, nem isso Deus faz. Que é abandonar a pessoa ao seu próprio pecado. É a pessoa que se abandona ao próprio pecado, que largando de Deus, entra de cabeça no mal, no erro, na fantasia envenenada que ela foi ali, nutrindo dentro dela. E quando ela entra de cabeça nesse caminho, tem consequências. E a pior dessas consequências é fazer tudo isso
na ausência de Deus, porque a pessoa se retirou da presença de Deus, se retirou da graça de Deus. Então você pode dizer com segurança que a ira de Deus é estar fora da graça de Deus. Quem está fora da graça se desgraça. E aí Deus que nos ama, porque Deus ama você, jamais permita que o demônio ou que qualquer pessoa convença você que por causa da sua história ferida, sua história equivocada, porque temos muitos de nós que temos uma história que é um bolo de linha, um emaranhado. Tem histórias nossas, gente, que foram erros atrás de erros, os verdadeiros errantes, né? A gente vinha errando. Então, não deixe que alguém, por causa da sua história atrapalhada, de muitas feridas, de muitas mágoas, de muitos rancores, de muitas tristezas, de muitos ódios, até a sua história de muitos pecados, de muita revolta, não permita que alguém convença você que por causa disso Deus não te ama. Foi justamente por Ele te amar e considerar você muito mais do que tudo que você já fez de errado na sua vida, que Ele enviou seu Filho amado, que não teve pecado, que não fez mal algum, como na palavra do Sorrindo para a Vida ontem, nem mentira alguma foi encontrada em sua boca. Seu Filho puro, santo, que não merecia a cruz, Deus o deu a nós para nos tirar do fundo do poço em que nos colocaram ou que nós entramos pela nossa própria culpa. Deus ama você. Deus nunca desistiu de você e Deus nunca vai desistir de você. E há momentos em que a gente se sente realmente abandonado, a gente se sente, desgraçado. Pega o testemunho que você acabou de ouvir. No testemunho ela dizia que inconsciente, por causa da enfermidade, ela se perdeu e ficou perdida da família. A família não a abandonou e nem ela teve culpa do que aconteceu, mas independente de culpa, o sentimento de abandono tomou conta dela naquela hora. Olha, independente das razões pelas quais nós nos afastamos de Deus, uma coisa você pode ter certeza, não foi Deus quem se afastou de nós, mas quando nós nos afastamos dele, nós nos sentimos perdidos, nós nos sentimos abandonados, nós nos sentimos esquecidos. Não quer dizer que você seja. O fato de você se sentir esquecido não quer dizer que você esteja esquecido. O fato de você não se sentir amado não quer dizer que você não seja amado. Às vezes a gente não se sente amado porque o nosso coração está quebrado. O coração está precisando ser consertado. Não é? Tem gente que está dentro de uma casa, dentro de uma família. Há muitas demonstrações de amor pela pessoa. Uma das principais é que tem gente que ainda continua vivendo com ela. A pessoa não deixou você. Alguma razão deve ter, né? Mas apesar de todas as demonstrações de amor, a pessoa não se sente amada. E qualquer coisinha que faz de contrariedade, para a pessoa é um monstro, aquilo é grande demais, ela já se estressa, ela já quer desanimar, ela já quer desistir, está desproporcional. Chega a soar ridículo, é de dar pena. E você pergunta, por quê? Por que que isso acontece? Mas isso acontece comigo, por que que isso acontece? Coração quebrado, coração não curado pelas feridas da vida, coração errante, buscando o amor onde o amor não existe,
buscando a vida onde a vida não existe, buscando a vida aonde? Naquilo que nós precisamos nos mortificar. Se a gente quiser viver, nós temos que morrer para algumas coisas. Teve pessoas que para poder viver tiveram que morrer para a bebida. O médico falou para ele: olha, ou você para de beber, ou você vai morrer. E às vezes nem é o médico que fala, a pessoa sente. Lembro que um dia meu pai nunca foi assim de ficar caindo na rua, essas coisas, nada. Mas meu pai tomava todo dia a bebida dele. Na hora do almoço ele tomava lá um pouquinho de cachaça. Na hora do jantar ele tomava ali um pouquinho de cachaça. Gostava de tomar a bebida dele dentro de casa. Mas, gente, ano após ano, dia após dia, isso vai destruindo o corpo da pessoa. Acho que um dia o papai percebeu. E ele tomou a decisão de não pôr mais uma gota de álcool na boca. Eu fui testemunha. Não bebeu mais, nunca mais, não bebeu. Às vezes numa mesa com muitas pessoas, várias delas bebendo. Um bebendo um vinho, outro tomando uma cerveja, outro bebendo alguma outra coisa. Papai não bebia mais. Porque para ele viver até ali os 83 anos de idade, ele precisou morrer para a bebida. Como tem pessoas que já foram avisados pelos médicos: você precisa morrer para o fumo, porque o cigarro está te matando. Você precisa entrar numa clínica de recuperação e cortar a relação não só com a droga. Você precisa cortar a relação com todo mundo que está envolvido com a droga. E tem horas que para o bem da gente e para o bem das pessoas tem que radicalizar mesmo, sabe? Você precisa morrer para aquela vida para você ter chance de ter uma vida. Como aquela pessoa muito carente ou viciada numa maneira errada de viver relacionamentos. Ele foi ali montando uma lista de pessoas, uma lista de contatos. Então está sempre trocando de um por outro, voltando naquelas mesmas situações, sempre se envolvendo com alguém, para que vida de, me permita dizer, uma vida de promiscuidade. Mas nem se deveria chamar de vida, porque a própria pessoa que sente isso entende que ela não está tendo uma vida, está mendigando um consolo, mendigando um tipo de satisfação, só está trocando o entorpecente. Uns se entorpecem com morfina, outros se entorpecem com ópio, outros se entorpecem com medicamentos que foram descobrindo que causa efeitos anestésicos, entorpecentes, outro com as drogas que a gente conhece, outros com bebida, e tem gente que entorpece a sua vida com pornografia, com sexo, com prostituição, uma vida entorpecida. E aí, quando percebe que não está vivendo, não tem outro caminho, você precisa morrer para aquela vida. E morrer para aquela vida é pegar ali o celular e cortar, eliminar todos esses contatos, jogar fora ou bloquear. É pôr um fim nesses relacionamentos doentios, que só fica na casca, sabe? E que nos impede de ter uma vida verdadeira. Porque veja, uma pessoa de bem dificilmente vai conseguir conviver ao lado de uma pessoa que escolheu viver uma vida ruim, uma vida indecente. Não é discriminação, é incompatibilidade de vida. São direções muito diferentes. Então, quando alguém escolhe viver uma vida assim, sabe, afundada no erro, ela praticamente está vivendo esse aspecto da ira de Deus. Ela está, virando as costas não só para o Senhor, mas para todos os bons, verdadeiros relacionamentos que ela tem, que está vivendo uma vida falsa, uma vida de mentiras precisa ser escondida.
E você não consegue esconder uma vida de mentiras convivendo com gente que te ama e quer participar da sua história. Não, dá para viver as duas coisas. Por isso a palavra de Deus vira para nós e diz: olha, você não é de Deus. Você é de Deus. Você ressuscitou com Cristo. Buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra. Olha, como é triste quando a pessoa não conhece a palavra de Deus e não entende a palavra de Deus. Muita gente se apoiou aqui, cuidar das coisas do alto, não do que é da terra. Se apoiou nesse não do que é da terra, para não trabalhar, para não progredir, para não investir em si mesmo, para não ter responsabilidades. Não é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Porque sabe quem mais está na terra? As pessoas que Deus te deu, as pessoas que você ama. Você cuidar da educação de um filho, isso não é cuidar das coisas da terra, é cuidar das coisas do alto. Você trabalhar para sustentar a sua família, é cuidar das coisas do alto, meu amigo. Você cuidar da sua casa para ela ser bonita, arrumada, limpinha, para quem chegar na sua casa se sentir de verdade bem recebido, isso é cuidar das coisas do alto. Que não tem a ver com pobreza, tem a ver com carinho, tem a ver com cuidado. Tem lugar que você já entra com vontade de ir embora. Cheira mal, está desorganizado, tudo escuro, está mofado, está cheio de pó. Por quê? Porque a pessoa não liga. É um descaso às vezes com quem está visitando, com quem está morando. Não, eu não sou apegado a essas coisas. Uma coisa é ser apegado e outra coisa é ser desleixado, né? Então, quando a palavra de Deus nos diz isso, ela não está mandando a gente ser desleixado com a vida, não. Tem que colocar em ação os talentos que Deus deu para a gente. Se você vier aqui visitar a Canção Nova, se você vier visitar a Canção Nova, você vai perceber uma coisa: a Canção Nova é simples, ela não é glamurosa, ela não é ostentadora. Eu digo aqui o Santuário do Pai das Misericórdias, não é? As instalações que nós temos, o estúdio aqui do Sorrindo para a Vida, ele é simples, não é? Se pessoas da direção de outras TVs seculares vierem nos visitar, para elas vai ser de dar dó, que vai olhar, isso aqui é o estúdio de vocês. A Canção Nova, ela é simples, mas tudo é cuidado com carinho. Ela não é glamurosa, ela não é ostentadora, mas quem chega aqui diz o que não diz quando chega nessas outras emissoras. Diz que a Canção Nova é um pedacinho do céu, porque aqui tem braços abertos, tem sorrisos largos, tem a presença de Deus. Deus habita neste lugar, gente, e todo dia está arrumando uma coisa. Então, se não fosse para cuidar das coisas da terra, se significasse isso, a gente não poderia ter o estúdio, a gente não poderia ter o Santuário do Pai das Misericórdias, a gente não poderia ter essas árvores plantadas aqui. Olha, constantemente os jardins aqui na Canção Nova estão sendo cuidados. Você sabe por quê? Para você. Porque a gente que trabalha aqui, nem tempo às vezes a gente tem de sair, de curtir esses jardins. Teve uma época que eu saía, né, quando eu não estava aqui no Sorrindo para a Vida, eu entrava às 8 horas no trabalho, saía 1 para almoçar, almoçava em meia hora, 40 minutos, voltava, trabalhava o resto do dia. Um dia eu senti falta de sol. Falei, gente, que saudade do sol, não é? Porque eu estava sempre trabalhando e ninguém me obrigou, não. Eu quis. Mas olha, tudo aqui é cuidado para quem vem. E está tudo na terra. E eu te digo de coração, isso não é cuidar das coisas da terra.
não é? No sentido que a palavra diz. O que é isso que é terreno que o Senhor está pedindo para a gente mortificar? Mortificai os vossos membros, isto é, o que em vós pertence à terra, o que é mundano, o que é decaído, o que é perdido, o que puxa a gente para longe de Deus, o que nos afasta do céu, o que nos afasta da vida. O que está afastando você do céu, da vida, da sua verdadeira felicidade? Eu não vou acrescentar nada, mas também não vou tirar. Tá aqui, ó. Imoralidade sexual, impureza, paixão. Aqui é todo tipo de sentimento desordenado. Ciúme é uma paixão, a ira é uma paixão, a vingança é uma paixão. Maus desejos, e especialmente a ganância, porque a ganância tira Deus para pôr aquilo que a pessoa deseja: dinheiro, fama, poder. Ela tem gana, ela quer ganhar. Sabe de onde vem a palavra gana? Da mesma raiz que vem a palavra ganhar. Quem é a pessoa gananciosa? É aquela que não aceita perder, ela quer ganhar sempre, ela quer tudo para ela. É disso que nós precisamos nos livrar. É para essas coisas que nós precisamos morrer. E em vez disso, buscar as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Porque nós, que estamos no Senhor, nós morremos para as coisas dessa lista aqui, para poder viver. Querer ser de Deus e enfiar a cara nisso que está aqui nessa lista é escolher a morte. Escolher a morte interior, a morte espiritual. Mas quando a gente morre espiritualmente, a nossa mente também vai se apagando, o nosso coração vai escurecendo. Aí nós vamos vivendo uma vida sem sentido, até o nosso corpo ressente e adoece também. Mas a palavra de Deus nos diz: há uma vida para vós, e a vossa vida está escondida com Cristo. A sua vida está guardada em Cristo. Do mesmo jeito que você às vezes tem dinheiro no banco guardado, quando você precisa, você vai lá buscar o dinheiro que você necessita para fazer as coisas que você precisa. Você precisa, e eu preciso, e nós precisamos buscar em nosso Senhor a vida que nós necessitamos para agora. Por que eu estou morrendo? Por que eu não estou vivendo? Porque eu estou buscando a minha vida onde ela não existe. Eu tenho que começar a buscar as coisas de Deus, o que agrada a Deus. Eu preciso buscar as coisas do alto. Eu preciso buscar a minha vida que está escondida em Cristo. Porque quando Cristo, a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele. O que isso significa? Que tudo de belo e bonito que existe em você e as pessoas não veem, vai resplandecer quando o nosso Senhor se manifestar na sua glória. Cada sofrimento enfrentado calado, cada lágrima derramada em segredo, cada joelho dobrado, cada oração que foi feita, cada vez que você se calou para o desentendimento não crescer, quando você perdoou aquilo que aos olhos de muitos era imperdoável, aquilo que você fez, aquilo que você viveu, as decisões que você tomou no segredo da sua alma, no seu íntimo, coisas que você nunca pôde contar para ninguém, isso vai brilhar em você. Não está perdido. Agora, infelizmente, nós não temos percebido o valor que nós temos, gente. Nós achamos que nós somos o capacho da humanidade. Inclusive, hoje a gente tem uma visão ecológica muitas vezes equivocada, como se o ser humano não fizesse parte da ecologia, como se o ser humano não fizesse parte desse mundo. E alguns mais radicais colocam o ser humano como que existe de pior, abaixo de todos os animais, compara, desmerecendo a pessoa humana. Não, nós somos a obra-prima de Deus. O Senhor
criou tudo isso e nos entregou a nós. Está sob os nossos cuidados. E é por isso que nós, sim, aí está a verdadeira ecologia, é a nossa casa. E nós precisamos cuidar. Por que que o mundo está sofrendo tanto? Por que que a natureza está sofrendo tanto? Porque o ser humano manifesta fora aquilo que está dentro. Porque as pessoas estão doentes por dentro. Aí elas adoecem fora. As duas coisas precisam caminhar no mesmo compasso. Porque na medida em que eu cuido do meu íntimo, do meu interior, da minha alma, eu sou capaz de cuidar da natureza que Deus me deu. Entregou sob a minha responsabilidade, aos meus cuidados, mas eu não estou abaixo, a gente está acima. Podem discordar, fazer, só o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, porque só o ser humano tem inteligência, liberdade, vontade livre, muitas vezes amarrada, mas ganhou de Deus livre. Mas os animais são inteligentes. Olha, por favor, claro que são, mas são dentro de uma realidade limitada. Você não vai querer comparar a inteligência de um ser humano com a de um macaco, porque hoje está nesse nível. Rebaixou-se tanto o ser humano que as pessoas elas querem personalizar os animais em detrimento do ser humano. É claro que quando você vê um macaco mexendo nas coisas, você percebe que ele tem uma inteligência maior do que outros animais. Então existem níveis de inteligência sim, mas igual o ser humano, meu irmão, sinto muito. O ser humano tem vontade, tem liberdade, tem inteligência, é capaz de amar, inclusive quem não o ama. Inclusive quem não o ama. Mas infelizmente nós não temos percebido o valor que nós temos. Igualzinho o filho do Jacó, o Esaú, nós vendemos a nossa herança por um prato de lentilhas. Se você não conhece a história, Esaú era o primeiro filho de Jacó, era o primogênito. E ali, em conversa com o seu irmão, Esaú e Jacó, né? Em conversa com o seu irmão, ele saiu. Esaú saiu para poder caçar. Aquele dia ele não conseguiu nada. Quando ele voltou, o irmão dele estava fazendo um guisado, lentilha. Eu aprendi a comer lentilha há pouco tempo, é uma delícia, gente. E vai aí uma dica para você, é ótima para o jantar, não pesa, alimenta. E tem a lentilha vermelha, porque muitos conhecem a verdinha, mas a vermelha é top, é mais gostosa. Então, frequentemente eu como a lentilha no jantar. E a minha esposa, ela é maravilhosa para cozinhar. Não tem o que arroz e põe à mão que não fique simplesmente esplêndido. A primeira vez que ela fez lentilha, eu acho que o Esaú trocava de novo a primogenitura dele, porque ficou muito gostosa. E ele chegou varado de fome. E o irmão tinha acabado de colocar os temperos no fogo. Ele chegou lá e disse: olha, me dá aí, irmão, né? Você tem irmão? Então você sabe como é que é. Ele falou: olha, me dá aí disso que você fez. Não dou. Por favor, me dá aí um pouco do que você fez. Dou sob uma condição: você me vende a sua primogenitura. É igual alguns que pensam assim: vender a alma ao diabo. Alma? Que alma? Eu não vejo. Que falta vai me fazer? As coisas mais essenciais da nossa vida não são visíveis aos olhos da carne. E Esaú vendeu em troca de um prato de sopa. Ele vendeu a herança espiritual que ele havia recebido, que era dele por direito. Ele vendeu o lugar que ele tinha na casa paterna, porque o primogênito era o herdeiro de tudo. Ele vendeu as bênçãos que Deus assegurou para a família dele, sobretudo para o primogênito. Ele entregou tudo em troca de nada.
E o irmão dele, que não era bobo nem um pouquinho, tomou posse daquilo. De alguma maneira o pai ficou sabendo. E quando o irmão se aproximou do pai para receber a bênção da primogenitura, o pai, ali meio confuso, o abençoou. Quando Esaú descobriu e percebeu o que ele tinha entregado, ele foi correndo diante do pai para poder pedir: tira a bênção do meu irmão, dá a bênção. Nessa altura o pai já sabia que ele tinha vendido. E sabe qual foi a resposta do pai? Você vendeu e eu abençoei, e o que eu abençoei, abençoado está. Não vou retirar a bênção do seu irmão. Você perdeu, porque você entregou. E a gente pode dizer assim: que estúpido, como é que ele entrega tudo isso? Sério, a gente acha que ele é estúpido? Quantos maridos e quantas esposas entregaram a felicidade da sua casa, do seu lar, do seu bom relacionamento conjugal? Quantos entregaram a alegria, a felicidade dos seus filhos, em troca não de um prato de sopa, em troca de uma fantasia, de uma ilusão, de minutos de prazer numa cama, de um relacionamento inconsistente, que só serviu para destruir um lar. Normalmente é assim: destrói o lar e não prospera, aquele relacionamento não prossegue, porque de verdade nunca existiu nada. O que existiu? Existiu essas coisas que estão listadas aqui, ó. Um desajuste interior de uma pessoa somado com o desajuste interior da outra pessoa. Trocou uma vida feliz à custa de nada. E a gente poderia dar, olha, muitos outros exemplos aqui. Quantas pessoas trocaram a sua saúde por droga? Quantas pessoas trocaram a sua paz pela aventura de entrar num bando que ia cometer um crime, às vezes pequeno, às vezes mais graves. Quanta gente inocente na cadeia, gente inocente, porque em nome de uma aventura se aliou a quem não devia, está pagando preço até hoje. Gente, nós somos, olha, profissionais em trocar o que presta pelo que não vale nada. E eu estou dizendo isso para que você entenda uma coisa importantíssima: nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus, ou seja, com a herança do Senhor Jesus é a mesma nossa. Esse Pai do céu nos ama de uma maneira absurda, enlouquecida, para partilhar conosco a herança do seu primogênito. E Jesus é tão abnegado que, em vez dele sentir que ele está perdendo a herança, ele sente que está ganhando a gente. Ah, se as sogras entendessem isso, né? Em vez de sentir que estão perdendo seu filho, entenderam que estão ganhando uma filha. Jesus, ele nos ensina a ganhar. Esse é o verdadeiro ganha-ganha. Sabe, porque você ganha, mas outra pessoa também ganha. Nós formamos um povo de sacerdotes, profetas e reis, e nós somos filhos de Deus, pela graça de Deus, mas nós somos filhos de Deus. Por isso nós temos de viver de acordo com a nossa vocação. Temos que viver de acordo com aquilo que Deus nos chamou a viver. E diz a palavra de Deus: eu vos exorto, através de São Paulo, eu vos exorto a levardes uma vida digna do chamado que você recebeu de Deus. Qual foi o chamado que eu recebi de Deus? Ser filho, e não um mendigo da graça de Deus. Ser filho. Você não é o capacho da criação, você está sentado à direita de nosso Senhor Jesus Cristo para reinar. Não foi até a palavra que foi trazida hoje? Quem enfrenta as provações com Jesus vai reinar sobre as provações em frente com Jesus, para você não ser capacho das provações.
Se ressuscitastes com Cristo, diz a palavra de Deus para nós agora, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Gente, nós não somos estranhos, nós não estamos fora da promessa. Diz a palavra, nós somos co-cidadãos dos santos, nós somos familiares de Deus. Você é um familiar de Deus. O céu é sua casa, é a sua pátria, e por isso nós somos chamados a buscar as coisas do alto e não jogar as nossas âncoras no transitório desse mundo. Quem joga as suas âncoras nesse mundo entra em pânico quando morre alguém que ama, entra em desespero quando vai chegando a sua despedida desta vida. Conto aqui para você uma historinha para a gente rezar um pouco. Diz que um ovo de águia caiu sobre a neve, né? Não foi aqui, que aqui no Brasil tá difícil de neve, mas caiu sobre a neve e foi escorregando suavemente até a entrada de um galinheiro. Aí o fazendeiro, vendo aquele ovo ali na porta do galinheiro, deduziu: alguma galinha fez arte aí e o ovo escorregou para fora do galinheiro. Ele pegou o ovo, olhou, onde ele achou que devia colocar, colocou embaixo lá do ninho de uma galinha. E nasceram 5 pintinhos amarelinhos e um pintinho ocre, meio alaranjadinho, apagadinho. Então eram 6, 5 amarelinhos, um ocrezinho. Os 6 comiam como pintinhos. Os 6 se escondiam debaixo das asas da galinha. Os 6 olhavam para baixo, nenhum deles fitava o céu. Só quero lembrar uma coisa para você: o 6º ovo era de uma águia. Ciscava, olhava, bicava baixo, mas cabisbaixo. Todos os 6 ciscavam em busca de comida. Um dia, você vai pensar assim, né? O pintinho ocre se despertou, olhou para cima, abriu as suas asas e ganhou as alturas. Não, um dia veio o gerente das franquias de frango frito e levou os 6, que foram empanados, fritos e comidos. Então eu digo para você, enquanto nós não sabemos o que nós somos e desconhecemos que nós levamos em nós a marca divina, que no nosso DNA está a assinatura de Deus, nós vamos continuar pensando que nós não valemos nada, que nós não sabemos nada, que nós não podemos nada, e vamos viver agachados e ciscando a terra. Feche os seus olhos um pouquinho. Deixe essa palavra entrar no seu coração. Será que esse viver insatisfeito com as coisas desse mundo que você está? Estou insatisfeito com a sociedade, estou insatisfeito com as pessoas, estou insatisfeito com as coisas, parece que nada me preenche mais. Será que esse viver insatisfeito com as coisas de baixo, assim como o desejo de levantar os olhos até as alturas, não está mostrando para você que você não é pintinho, mas águia? Senhor, eu não quero morrer ciscando a terra. Senhor, eu quero esperar em Ti, porque os que esperam em Ti renovam as suas forças como as asas da águia, para caminhar sem se cansar e correr sem se fatigar. É isso que eu quero para mim. Senhor, eu quero levantar os meus olhos para buscar as coisas de cima, onde Tu, Jesus, estás sentado à direita de Teu Pai. E um dia eu me encontrarei sentado e guardado em Ti, protegido, para nunca mais me perder. Por isso eu te peço, meu Senhor, nesta manhã, dá-me a graça de viver com os pés no chão, mas com o coração no céu que espera por mim, na glória que me espera. Porque se o nosso coração não estiver em Deus, meus irmãos, nós vamos viver ciscando o que é inferior a nós. Nós vamos procurar o que nos satisfaz naquilo que está abaixo de nós e não naquilo que está acima de nós. Vamos viver sendo águias
Vamos morrer como galinhas. Diga ao Senhor: não é isso que eu quero para mim, meu Deus. Por isso, derrama sobre mim teu Espírito Santo e me levanta de tudo que é baixo, de tudo que tem me puxado para baixo, a começar da tristeza, Senhor. Dá-me a alegria que vem de estar na presença de Deus.